Olá, meus queridos, é um prazer enorme cumprimentá-los através de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje analisaremos a lição 9. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu amor, o teu carinho e o teu cuidado por nós. Perdoe nossas faltas e pecados e capacita-nos, Senhor, a andarmos retamente em teus caminhos. Dirija as nossas vidas. Nos instrua na tua palavra e nos teus caminhos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Jesus, o Mestre por excelência. Na abertura aqui deste tema temos Lucas 4:32, dizendo que e muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era dita com autoridade. Essa autoridade é exatamente o que justifica o tema. A excelência de Cristo. E como cada um de nós, em nossa esfera, da mesma forma, inspirados, focados na autoridade de Cristo, recebemos também a nossa autoridade individual como cristão para exercermos com nossa função, com o nosso chamado individual. Aqui nós temos o segundo tema, a autoridade de Jesus, entrando propriamente dito na questão. Observe que governantes romanos, eruditos judeus, rabis, pessoas comuns, poderes seculares e religiosos, todos se admiravam da autoridade de Cristo. Seus concidadãos se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. E quando ele trouxe esperança para aquela viúva de Naim, ao ressuscitar seu filho, lá em Lucas 7, de 11 a 17, a cidade toda ficou tremendo de medo e exclamou: Deus visitou o nosso povo. A autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte atemorizaram não apenas Naim, mas toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Se observarmos aqui alguns exemplos, como Lucas 8, de 22 a 25, quando ele acalmou a tempestade, houve essa admiração com relação à sua autoridade. Se observarmos Lucas 4, 31 a 37, o endemoniado de Cafarnaum, a mesma exclamação. Em Lucas 5, 24 a 26, o paralítico de Cafarnaum, também a mesma exclamação sobre a autoridade desse mestre por excelência. Se observarmos Lucas capítulo 7, verso 49, perdoando Maria Madalena, a mesma admiração. A mesma exclamação. Quando se tratou aqui do tema de Maria Madalena, perdoando Maria Madalena, é algo que eu gostaria de destacar de modo especial, é que se você observar no Desejar de Todas as Nações, da página 556 até a página 568, ali tem um relato da pena inspirada, uma visão muito especial, que nos coloca em evidência, em xeque, a conduta de Simão, o dono daquela casa que Maria Madalena foi visitar. Em Lucas capítulo 12, verso 8, ele fala uma coisa muito interessante. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos. Já parou para pensar nisso? Que há aí uma relação de autoridade, de sinceridade, de interatividade entre nós e ele, foi um frasco de alabastro. Esse tio, subentende-se no contexto da pena inspirada, que esse tio tivesse levado aquela moça, aquela jovem à perdição. Esse tio era o tutor de Lázaro, Maria Madalena e Marta. E é muito pesada essa informação. Mais ainda se tornaria pesada essa informação ao observar
a parábola que Cristo lançou, quando esse Simão indagou no seu coração, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é, que tipo de mulher que está pondo as mãos nele. E Jesus fez uma proposta interessante na parábola dos dois devedores, um com 500 denários e outro com 5 denários. O credor perdoou a ambos. Quem amou mais? E Simão disse, a quem mais se perdoou. Faça assim, Simão. Lembra que Simão, Jesus curou ele da lepra, foi um daqueles 10 leprosos. Os 9 correu e ele voltou para agradecer. Esse era Simão. Estava banido. De alguma maneira, ele estava colhendo grandemente um terror na sua vida, porque ele estava leproso e foi curado por Jesus. E agora estava ali, questionando, Jesus perdoando, uma consequência que é o que tudo leva a crer. Ele próprio foi o culpado da coitadinha viver aquela vida. Leia, Desejar de Todas as Nações, página 556 a 568. Um segundo ponto que eu queria observar aqui seria o Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 16 ao 18, sobre a questão da autoridade de Jesus. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Cristo estava mostrando aqui em evidência, nos revelando uma essência do unigênito, do único da espécie. Potencialmente homem, potencialmente Deus, um Deus homem. Vinculado ao propósito da vitória do Getsemane ao Calvário, ele, mesmo morrer da morte eterna, como afirma Apocalipse capítulo 1, verso 5, o primogênito dos mortos, que ele foi o primogênito dos mortos, mesmo tendo morrido a morte eterna, já com 4.000 anos de história de pecado, não estava se tratando sobre o sono da morte, e sim sobre morte eterna, que não poderia ser o primogênito depois de 4.000 anos de pessoas morrendo. Então estamos tratando de morte eterna. Mesmo ele tendo morrido a morte eterna, como ele foi vitorioso em todo o seu ministério, em toda a tua vida, do Getsemane ao Calvário, ele consuma essa vitória. O Calvário foi o golpe final, o golpe mortal contra o pecado. Como ele deu esse golpe sem ter cometido nenhum pecado, ele ressuscita da morte eterna, ele retoma. Ele deu a vida por nós e ele mesmo a retomou. Ele levantou da sepultura. O anjo foi lá apenas para chamá-lo, porque ele morreu vitorioso, pagou a nossa conta. Essa autoridade, chamada aqui de mandamento, o Pai deu para ele e ele está investido de poder e autoridade também para compartilhar com seus escolhidos. Olha, por exemplo, aqui o outro ponto, em Lucas capítulo 9, verso 1, e Marcos capítulo 16, do verso 16 ao 17. Exatamente aqui nos mostra a palavra de Deus que ele nos transfere essa autoridade, para que tenhamos autoridade de executar com a missão, de cumprir com a missão que ele nos tem chamado. Terceiro tema, o maior sermão de Cristo. Lucas, de uma maneira bastante peculiar, trata das bem-aventuranças de uma forma muito interessante. Lá no capítulo 6 de Lucas, do verso 20 ao 22, a bem-aventurança cristã, ele nos leva a refletir como a pobreza, a fome, o choro,
o fato de ser odiado, podem nos levar à bem-aventurança. Claro, consciência de missão. Isso nos relaciona diretamente com a consciência de missão. Do verso 22 ao 23, a razão do cristão para se regozijar em meio à rejeição, a esperança. Se observarmos do 24 ao 26, os ais contra os quais o cristão deve se guardar. Aí ele apresenta 4 ais interessantes. Ele mostra os ricos, os fartos, os debochados e os amantes da lisonja. Ai desses, os ricos que acham que é dono da riqueza e que não são mordomos. Ai desses, os fartos que acham que são donos da fartura e não Deus. Os debochados, os metidos, nariz empinado, gosta de pisar nas pessoas, olhar para baixo para os outros, olhar de cima para baixo, de cima e embaixo. Essas pessoas que têm a natureza debochada. Ai deles. E finalmente, os que adoram ser lisonjeados. Ai desses. O imperativo cristão, no capítulo 6 de Lucas, verso 27 ao 31, esse aqui a coisa pega feio. Amar os vossos inimigos. É uma ordem imperativa. Ela não consiste no que não fazer, mas o que fazer. Não odiar. Aqui vem um vínculo muito forte com o amor ágape. O amor humano, de cunho humano, não tem a menor condição de viver essa ordem. Só o amor de cunho divino, o ágape. O amor eros, que é o amor conjugal, o amor fidelis, que é o amor fraternal. Essas duas formas de amor são estritamente humanas e neles está recheado com troca. O ágape não tem troca. O ágape é o amor de origem divina, de cunho divino, que nós devemos ter como foco para fazer com que a nossa forma humana de amar possa ser divinizada pela forma ágape. Amor incondicional. Esse é o foco máximo do cristianismo. Poucos alcançaram isso. E a maioria dos que alcançaram, como Elias, Enoque, Moisés, foi morar no céu. Alguns estão descansando. Meus amados, por último, então, o quinto ponto, o comportamento cristão. Lucas 6, de 37 a 42. Note a insistência de Cristo no perdão, na doação liberal, no viver exemplar e na tolerância. Sabe, meus irmãos, no verso 45, aqui do capítulo 6, Jesus fala uma coisa muito interessante. A boca fala do que está cheio o coração. O perdão, se não aprendermos a perdoarmos, e se não aprendermos a buscar o perdão, infelizes seremos sempre na face deste velho mundo. Uma pessoa doente, que ajudei a cuidar por algum tempo, enfrentou um problema muito grave de saúde. Ele foi pastor de uma igreja evangélica pentecostal, foi presidente de campo durante 16 anos, que eu tenho até o filme aí no YouTube, a conversão de um pastor evangélico. Eu tenho esse filme aí postado, você pode ir lá assistir quando ele se batizou, há uns 2 anos atrás. Esse pastor desejou tirar dúvidas teológicas e, ao ser sanadas as suas dúvidas, no dia que eu fui tirar essas dúvidas, pela graça de Deus eu já sabia que isso era uma obra de Deus e já levei a ficha batismal dele junto e o conduzi ao batismo para a honra e glória de Deus. Soube da vida dele toda e um problema gravíssimo de perdão ele vivia dentro de casa. Ele vivia dentro do seu coração. A sua ex-mulher o havia rejeitado e as suas filhas
também. Ele ficou jogado. As filhas que têm condição financeira boa, juntava as três para arrumar aí pouco mais de R$ 400 por mês, frente a um gasto superior que ele tinha todo mês, para compra de remédio e tudo. E essas filhas juntavam apenas R$ 400 a R$ 450 por mês. Não é tanto pelo dinheiro. A gente fazia campanha, e uma irmã dele que trabalhava para pagar o plano de saúde, uma amiga tinha colocado ele no plano de saúde como dependente, minimizou bastante a situação dele. Durante o tempo que ele estava nessa outra denominação religiosa, por crise depressiva que ele entrou em função da rejeição que ele enfrentou dentro de casa, que no tempo aqui da lição não dá para a gente explicar direito, o tempo é curto, ele começou a beber. Entrou no alcoolismo, e com o alcoolismo, além do problema de saúde que ele já tinha adquirido, que é o problema de coluna, ele passou a ter cirrose hepática. Depois, hepatite C. E depois a encefalopatia. Dentre outras complicações que veio aglomerando ao longo de vários anos. Ele deixou a bebida alcoólica, ele deixou o cigarro, estava vivendo uma nova vida e já durante 2 anos tentando se recuperar, melhorou bastante de forma expressiva, mas das 3 filhas dele, uma delas ia lá para pagar o aluguel da kitnet dele e a marmita que ele comia todo mês. Mas rarissimamente entrava lá para cumprimentar o pai, já entregava o dinheiro na dona do imóvel, que é do lado, vizinha de parede, e ia embora. Foi aniversário dele agora, de 2015. Essa filha caçula teve lá, entregou o dinheiro do aluguel e não foi lá cumprimentar e nem dar os parabéns para o pai. O pai tinha uma mágoa profunda, porque tinha netos que nasceu, que ele não conhecia, os netos que conhecia também, elas não levavam mais para ele ver, porque não sabiam perdoar, não perdoavam. Ele, por sua vez, vivia uma grande mágoa também. E quando ele passou mal pela última vez, agora, semana passada, ele, certamente, para conseguir descansar da última crise que ele enfrentou, para poder descansar, certamente, que ele deve ter encontrado uma forma de perdoar essa rejeição também. E descansou no Senhor. Foi sepultado sexta-feira passada. E lá no velório, eu pude observar que as filhas, uma até que veio de longe, de quase 1.000 quilômetros de distância, as outras 2 que moravam aqui, estavam ali chorando. Agora, eu não sei quem sou eu para julgar que tipo de lágrima que estava caindo ali no chão. Se era lágrima humana ou se era ácido sulfúrico, de remorso, aquela lágrima de crocodilo. Deus me perdoe, não quero julgar ninguém. Mas esses 2 anos que eu ajudei a cuidar desse moço, eu assisti essa rejeição de perto. Essa caçula só ia lá para levar o dinheiro e não tratava ele com carinho e nem com amor. E não dava atenção. E toda vez que precisava de alguma coisa, ela não atendia ninguém no telefone. As outras 2 pior ainda. Mas sabe, irmãos, é muito importante lembrar que todo mundo tem problema. Todo mundo é mortal. Todo mundo que está de pé está sujeito a cair. E quem caiu está sujeito a levantar. E quem está de pé está sujeito a cair. É muito importante lembrar que o perdão é de fundamental importância na nossa relação humana neste planeta, tanto uns com os outros, como com Deus. Do contrário, isso pode ser um empecilho muito grande na nossa salvação, e até mesmo na nossa vida, ou até mesmo na morte.
Quantas pessoas que sofrem, não conseguem morrer porque não conseguiu perdoar, ou porque não foi perdoado por alguém. Mas o Senhor, na sua graça, completou e completa para todos, e nos dá a salvação de graça. Pense nisso, meu amado irmão e minha amada irmã. Digo isso das filhas desse irmão que faleceu, porque nesses 2 anos eu não consegui assistir nada e nem saber de nada que me provasse o contrário. Por isso, questionei o choro incerto. A caçula, inclusive, que casou já grávida de 7 meses, ela nem na sala do velório, enquanto eu cheguei lá, pelo menos de quando eu cheguei até na hora que que saiu para ser sepultado, ela não entrou dentro da sala do velório, ficou lá do lado de fora. As outras 2 ficavam lá dentro, chorando que só, e a outra caçula lá fora, chorando. Até a ex-mulher estava lá também num choro que fazia dó. Mas quem sou eu para questionar? Todos nós somos mortais, estamos sujeitos a erros. Mas diante de fatos tão contundentes, dos quais presenciei nesse testemunho, não me deixa seguro a origem daquelas lágrimas. A boca fala do que está cheio o coração. Isso é uma identificação clara, um sinalizador claro que Jesus nos deu para identificarmos os verdadeiros cristãos e destacá-los dos falsos cristãos. A boca fala do que está cheio o coração. Fiquem atentos. 4º tema, uma nova família. Toda a vida foi muito comum a agregação familiar, a dedicação aos membros da família, da tribo, etc. Conterrâneos, contemporâneos. Mas o tipo de barreira que Jesus quebrou, ele quebrou com tudo quanto é forma de barreira sob a bandeira desse amor ágape. Ele implodiu com preconceito, com qualquer natureza de diferença entre os humanos. Ele implodiu com as tradições. Para todos os tempos da história de pecado deste mundo, ele simplesmente destruiu completamente com as barreiras sociais que impeça qualquer forma de interação e de conciliação ou reconciliação entre os pecadores. Paulo, que compreendeu muito bem esse ensino, mesmo não tendo andado pessoalmente junto com ele, escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 a excelência desse amor, do amor ágape, o amor incondicional, que vincula do planeta inteiro uma só família, os membros da luz, e que são identificados dentro da escatologia e da profecia bíblica, lá em Apocalipse 12, como a mulher pura, que simboliza uma igreja pura, a verdadeira igreja pura. E em Apocalipse 17, por outro lado, o resto, chamado de prostituta, de meretriz, e igreja impura, forma impura de religião. Então aqui são 2 famílias, a família da luz e a das trevas. Mas a da luz tem que ser, deve ficar claro, que não são regras, não são tradições, não são mitos e costumes é que vinculam as pessoas a Cristo ou a verdadeira igreja, mas o amor ágape. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Como foi dito para aquela ex-prostituta lá no poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 5º tema, a definição
de amor, tratando agora desse amor ágape, que foi o foco principal dele, para que nós, com nossa humanidade, pudéssemos sermos contagiados, irradiados com essa forma ágape de amar, seja o conjugal, o fraternal, o eros ou o fidelis. Esses deveriam, de forma distinta, conectarem no ágape. Tipo galhos da videira na videira. Somos galhos dessa videira. Aqui ele abre a parábola do bom samaritano, parte 1, analisando Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. Vamos analisar uma parte até o verso 28 aqui, e no próximo tema analisaremos a outra parte. Essa primeira parte, observem no verso 1, que ali um doutor da lei quis testá-lo. Observe isso. Tem pessoas até hoje que ficam testando a Deus. Eles continuam fazendo a mesma coisa, às vezes dentro da igreja. E esse doutor da lei fez isso aqui. Ele fez uma pergunta para pressionar Cristo do ministério dele. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Só provando. É uma pergunta que para Cristo, do ponto de vista teológico, quem era um doutor da lei como ele, deveria saber muito bem a resposta, e sabia que era uma entrega genuína, ia levar ele à vida eterna. Portanto, essa pergunta foi totalmente imbecil, de um doutor para um mestre por excelência. Mas Jesus, com paciência, respondeu, citando para ele ali alguns textos do Antigo Testamento, que ele seguramente carregava pendurado no seu braço e na sua roupa, como se fosse uma caixinha de promessa. Amar o próximo como a si mesmo. E ele vai e faz a segunda pergunta imbecil: mas quem é meu próximo? Aí ele lança a parábola do samaritano, do bom samaritano. Essa pergunta arrogante de alguém que se sentiu pressionado pela circunstância, embaraçado e constrangido pelo fora que deu com a primeira pergunta, que não tinha o menor fundamento para um doutor da lei fazer, deixou claro que ele estava realmente testando e quis forçar mais ainda a situação, piorando mais ainda a resposta. Que aí Jesus foi específico, desenhou para ele. Abriu a parábola dizendo, olha, 3 em 1. Tinha 3 indivíduos. Um líder religioso, representado pelo sacerdote, é um líder de igreja. Um levita, representando um membro da igreja, qualquer membro de igreja. E um samaritano aqui, representando um estrangeiro, uma pessoa do mundo comum. 3 pessoas distintas e um outro caído no chão que os assaltantes pegou e deixou quase morto. O líder de igreja passou e largou de lado, não deu nem atenção, não quis nem se envolver. O membro de igreja também, mesma coisa. E o mundano passou lá e pegou, cuidou, passou remédio, jogou ele no arreio do animal e levou para a estalagem e tirou o que tinha no bolso e deu para o dono da estalagem cuidar dele, disse que o que gastasse a mais do que aquilo, ele traria na volta e pagava. E Jesus devolve para ele. Quem é que foi o próximo? Quem é que foi o generoso? Ficou bem claro. Por hipocrisia religiosa, por tradição religiosa, quantas vezes deixamos de ir lá ajudar quem está precisando, quem está doente? É difícil ficar no hospital com alguém. É difícil, não é fácil. É difícil ir lá dar banho em alguém. Se não pode ir pessoalmente, paga alguém para ir, ajuda da maneira que você pode. Mas o próximo, às vezes, ele está tão longe de muitos religiosos
que eles não conseguem, eles tropeçam no corpo dele, no chão, do lado do banco da igreja e não conseguem perceber o próximo. Porque a hipocrisia está tomando conta da própria vida e da própria conduta religiosa. E aí deixa ao léu. E muitas vezes, pessoas lá do mundo, sem o mínimo de conhecimento bíblico que o cristão às vezes tem, está lá com toda a disposição para atender e acudir. E são as surpresas que nós vamos ter no céu. De pessoas que a gente nunca imaginava que ia ver no céu e vai ver. E pessoas que a gente tinha certeza que ia ver lá um dia, chega lá e não vai estar lá. Não é regra geral, mas há surpresa. Ah, mas tem mesmo. Para finalizar, 7º tema, Cristo, nossa referência absoluta. Desejar a todas as nações, página 649. A Jesus foi dado por-se como cabeça da humanidade para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Pense nesses ensinos de Cristo, reflita neles e busquemos então nele e nos seus ensinos o verdadeiro foco de nossa verdadeira vitória. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Faça-nos vitoriosos. Perdoe nossos pecados e nossas faltas, nossos e de nossos lares e de todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. E naquele dia, Senhor, conta-nos entre os salvos. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.